Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Evangelho no Lar, psicografia do livro Nosso Lar, desculpa, Evangelho no Lar não, né? Aprendendo com André Luiz, nós estamos estudando o livro Nosso Lar, hoje nós vamos estudar o capítulo 11, que será proferido pelo nosso irmão Amauri, a psicografia de Chico Xavier, através do espírito André Luiz. E hoje o nosso tema vai ser notícias do plano. E aí fica com você, Amauri, para fazer a prece inicial e dar continuidade. Um bom estudo a todos nós. Então, agradeço a presença de todos os encarnados, e sobretudo os desencarnados, que sempre preparam o ambiente espiritual para que as nossas reuniões possam gerar o máximo aprendizado possível para todos nós, para que tenhamos o entendimento adequado e necessário para o nosso crescimento. Rogamos ao Mestre Jesus que envolva os nossos corações, muita paz, harmonia, e possamos alçar voos mais altos com esses conhecimentos que gentilmente o André trouxe para a gente pelo Chico. Que assim seja. Então, vamos lá. Hoje, um capítulo eu achei bastante denso. Então, vamos começar, porque temos bastante trabalho a fazer. Notícias do plano, é o capítulo. E ele começa assim: desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes dos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Terá você ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, exclamou bondosamente, pois, conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo a visão detalhada de um só deles. Não lhe faltará oportunidade, porém. Ainda que me não seja possível acompanhá-lo, Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. Então, Ulisses falando com ele, e ele, tendo recém visto coisas diferentes, queria ficar mais um pouco lá e saber um pouco mais, passear. O André sempre, graças a Deus, né, ele é curioso, e isso gerou o livro, inclusive, pelos detalhes, pela curiosidade dele. Então, aparece isso, a curiosidade dele, e isso é uma coisa que eu notei, que é o atarefamento, porque assim, eles iam ficar por lá, mas já estavam buscando serviço, já tinham o que fazer, já tinham programação, não era simplesmente, vou ficar aqui passeando um pouco mais, tocando harpa nessa nuvem, né? É mais uma ambientação do capítulo. Voltamos ao ponto de passagem do aeróbus, que não se fez esperar. Agora sentia-se quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Imagina, o André, né? Interessado em resolvê-las, aproveitei um minuto para valer-me do companheiro quando possível. Então, ele usava todas as oportunidades e ficava ele mesmo, né, coloca, efervilhava-se, né, estava fervendo as ideias dele, de tanta coisa que passava pela cabeça. Gostei do quase à vontade, né, quase à vontade é ótimo. Imagino que é quase à vontade, não é à vontade, né, tá à vontade, tá quase à vontade, tá um pouco constrangido ainda, né, então não tá pleno, né, mas já estava mais sociável. E deve ser difícil, né? Você imagina, você lá do outro lado, pensou, o outro está percebendo o que você está pensando, né? Sei lá, alguém olha, você olha para aquela pessoa e fala, nossa, que cara esquisita. Aí, pensei, né? O outro ouviu, né?
Então já deve ser complicado, né? E curioso, aproveitando cada instante para conversar, para buscar informação. Não acho que isso é ruim, né? Mas é uma característica dele. Ele quer saber de tudo, quer explorar um pouco mais, aí sabe de uma coisa, pô, mas o que que tem ali? O que que tem? É meio jeitão dele, né? Vocês podem me interromper a qualquer momento, se vocês quiserem, tá? Márcia levantou a mão. Eu estou educadíssima, gente, estou levantando a mão, estou orgulhosa de mim. É o seguinte, eu fico imaginando ele que vivia numa classe social elevada, né? Ele não, acho que ele não sabia o que era um ônibus, o que era um trem. Ele devia ter sempre ambientes exclusivos e, apesar de tudo, ele está, de repente, tendo que compartilhar um transporte completamente não ambientado, quase à vontade, mas não ambientado totalmente ali numa situação nova, deve ter sido bastante desconfortável para ele, que tinha uma postura mais, né? Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu estava pensando nisso, Márcio, só que na época dele, acho que eram os bondes lá no Rio de Janeiro, né? Os bondinhos. Eu pensei nisso também. Ele, de certo, não estava muito acostumado, deve ter estranhado muito. Eu percebi uma coisa que, por exemplo, será que todas as pessoas que chegavam lá ia ter todo esse cuidado de mostrar todo o nosso lar? Então, eu fico imaginando que, na verdade, André Luiz ele já estava sendo preparado para tudo isso, né, que ele ia fazer, né, que ele ia, com toda essa contribuição também que ele ia dar, né, não é à toa que eles iam ficar, talvez, dias, né, ali com ele, mostrando tudo, como que funcionava, né, sendo que eles tinham tanto serviço. Então, acho que eles já tinham, né, isso já estava mais ou menos planejado também, alguma coisa referente a isso, né, porque ele já veio com uma tarefa para o plano físico, e lá no plano espiritual, com certeza, já tinha também tudo isso, até pelo fato da forma, né, que ele percebia, na forma que ele observava tudo, né, como ele era um grande observador, provavelmente ele já tinha isso, né, de aproveitar todo esse conhecimento que ele já trazia de outras vidas, e ali também para poder depois contribuir com tudo isso. Vocês estão me ouvindo bem ou está entrecortado? Tá ótimo. Perfeito. Ótimo. Coloquei alguns um pouquinho longos, mas que tem a ver com um assunto específico, né? Lísias, amigo, perguntei, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? De modo algum. Olha a colocação, bem categórico, né? Se nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Faz sentido, né? Lá a coisa é muito mais ampla, muito mais... as possibilidades são maiores. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes da grande ascensão. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscaram o nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Coloquei umas fotinhas porque são diferentes, mas para mim ficou muito claro esse intercâmbio entre as colônias, né? Que são vizinhas, vai falar um pouco à frente, a que talvez tenha influenciado mais o nosso lar, a formação do nosso lar, mas também como se outras, um pouco abaixo,
em nível espiritual, vibracional, também viesse ao nosso lar fazer uma espécie de intercâmbio, foi o que eu entendi. E eu me assemelhou muito a... Eu não tive como não puxar a brasa para minha sardinha para os hospitais na Terra. Você não vai de um serviço de um hospital para o outro, então você tem... vou fazer um estágio no hospital tal, que tem um serviço de não sei o quê, que é interessante na minha formação para eu aplicar no meu hospital aqui. Você vai, né, para uma outra cidade, é um hospital diferente, com uma infraestrutura diferente. Então, eu achei bastante interessante esse intercâmbio entre eles. Alguém quer comentar alguma coisa do intercâmbio? Nossa, depois que meus filhos cresceram um pouquinho, eu comecei a fazer as pós-graduações, né? Sei que eu fiquei 12 anos depois de formada fazendo pós-graduação, ininterruptamente. Trabalhava, nunca parei de trabalhar, mas eu cheguei em uma época de fazer 3 pós ao mesmo tempo. Uma em cada fim de semana, sobrava um para descansar, a louco. Mas eu acho que toda a área médica, né, da odontologia, medicina, toda a área de saúde é assim, a gente vai, né, faz curso, não para nunca. Hoje já estou mais calminha. Mas hoje, esse intercâmbio é essencial, não tem como a gente viver sem ele. Paulo. É isso mesmo. Eu acho que ele começa a dar assim, uma ideia para a gente de que é muito parecido com aquilo, né? Possivelmente deve ter departamentos de arquitetura, de paisagismo, de departamentos que cuidam da cidade como uma cidade terrena aqui, né? Eles devem trocar ideias, se inspirar em outras colônias, outras cidades. Da mesma forma que aqui na Terra a gente vê cidades que se inspiram em outras cidades, prédios que se inspiram em outros. Curitiba, por exemplo, se inspirou em sistema de transporte em outros, e assim por diante. Mesma coisa. Tudo é uma repetição, né? Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Partiu daqui a interessante formação de ministérios? Sim, os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim, procederam considerando que a organização em ministérios é mais expressiva, como definição de espiritualidade. Muito bem, acrescentei. Eu fui ver a definição do ministério, etimologicamente, e ele fala que o ministério está mais relacionado a sacerdócio, tem essa correlação, que lembra a espiritualidade. Os evangélicos usam muito isso, né? Uhum. Ministério do não sei o que, do não sei o que lá, usam essa denominação, né? Essa parte que ele falou do serviços regeneradores, eu não sei se eu entendi errado, vocês me corrijam, me elucidem. Ele colocou que eram serviços regeneradores, mas somente com o governador atual conseguiram elevação. Então, o que eu entendi é que não era um ministério ainda, é como se fosse uma secretaria, vai? E só Ele virou, fala isso mesmo, com só exceção ganhou dos serviços regeneradores, né? Então, só virou o Ministério da Sim. Regeneração com o governador atual, é isso mesmo, né? Isso, uhum. Ficou bem Ele apropriado esse nome, porque departamento, estava vendo agora aqui a definição, é um setor, uma divisão dedicada a serviços
administrativos. Interessante, Uhum. pelo dicionário. E já ministério, como você falou, Mauri, tem mais uma conotação mais espiritual, vamos dizer assim, né? Exatamente. A ideia deles foi boa. E como ele fala no anterior, que tinha esses intercâmbios para níveis, colônias com níveis mais elevados, colônias mais simples, eles também, no começo, foram para essa alvorada nova para importar esse modelo e fez a seu modo. Tem uma semelhança também com a encarnação, né? Quando você vai, você faz o seu corpo baseado no, no fluido daquele local onde você está encarnando, né? Você faz o seu perispírito de acordo com a energia do local onde você vai, né? Talvez essas adaptações, né? Como a gente falou em hospitais, cada um do seu jeitinho, com as suas peculiaridades, necessidades, né? Isso deve ser... Cada um tem uma Uhum. Paulo pediu a palavra. Não, eu estava lembrando agora que eu assisti um vídeo, deve ter uns 2 anos atrás, eu não lembro direito, assim, não. Eu gravei uma coisa desse vídeo que eu achei muito interessante. O vídeo está na internet, chama Colônias Espirituais. Vocês já chegaram a ver esse vídeo? É um, Não sei se é um, é um espírita que tem ele reuniu algumas mensagens psicografadas sobre colônias espirituais. Interessante, ele cita colônias do Brasil inteiro, mas eu gravei uma coisa que eu achei muito interessante. Bom, primeiro que ele fala que as colônias, muitas vezes, têm algum papel especializado, isso que é interessante. Algumas colônias, elas são mais dedicadas a uma função, por exemplo, arte, música, alguma coisa assim. E uma coisa que ele falou, mas só que eu não posso, assim, afirmar para vocês a fonte dessas coisas, nada, é meramente especulativo, assim, né? Mas é uma coisa que ele falou que me chamou a atenção, que as colônias de Mato Grosso do Sul, ele citou Mato Grosso, eu não lembro se ele falou Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso, Centro-Oeste. Tem as colônias que são situadas, que são projetadas aqui no espaço, elas têm vamos dizer assim, uma especialização voltada para a área de ciências, de pesquisa, ciência, coisa assim. Eu achei interessante, mas é muito especulativo, não sei a fonte disso. Mas eu acredito que é possível que colônias se especializem, assim como tem cidades, não tem cidades que têm polos industriais aqui? Uhum. Especializada, não sei o quê, eu acredito hospitais, como? Hospitais especializados. Você pode ter uma colônia que seja dedicada a tratamento, só tratamento de, sei lá, alguma coisa, né? Por exemplo, diz que geralmente o determinada doença, quando a pessoa desencarna, geralmente as pessoas com a mesma questão vai para a mesma colônia, né? Por exemplo, quem tem câncer, sei lá, vai para a mesma colônia, né? Geralmente, porque é o mesmo tipo de tratamento que recebe. Mas eu só queria fazer um comentário assim, que não tem muito a ver com esse slide, mas porque eu estava olhando, dando uma pesquisada, por exemplo. Se André Luiz realmente foi o Carlos Chagas, aí a gente fica falando, ele não sabia nem o que era ônibus, nem que não era sei o quê. Não é bem assim. Carlos Chagas, ele trabalhou durante 2 anos em um vagão de trem, né? Então, se realmente ele foi, a gente tem que... Talvez não seja a mesma pessoa, mas se ele foi o Carlos Chagas, ele fez um trabalho, ele não trabalhou só lá no consultório dele bonitinho lá, não. Ele não teve só essa pompa na vida dele. Se realmente ele foi o Carlos Chagas, entendeu? Eu só queria fazer esse comentário, porque às vezes a gente fala, olha para ele como se ele fosse um cara que só viveu lá, que nem sabia que era um ônibus, mas se ele foi o Carlos Chagas, não foi bem assim o início da vida dele, não, tá? Então, eu acho que muito daquilo que ele mesmo descreve da vida dele no livro, no Nosso Lar, vai contra a bibliografia de Carlos Chagas. Eu acho que tudo isso é muito especulativo. Alguns afirmam, outros não. Grandes espíritas dizem que sim. Eu me reservo o direito da dúvida. Não sei.
É um pouco estranho, destona um pouco, né, a vida de um com o outro. Mas mesmo assim, eu acredito porque naquela época a pessoa, mesmo que ela fosse abastada, ela tinha conhecimento de algumas coisas, porque o Brasil não era tão desenvolvido assim, né, como hoje, hoje, não é que é desenvolvido tanto hoje, mas eu falo assim, hoje tem pessoas que não têm conhecimento nenhum de certas coisas. Naquela época, geralmente as pessoas tinham conhecimento um pouquinho, pelo menos, de algumas coisas, né, em comum, assim, no país. Vamos lá, então. E não é tudo, prosseguiu o enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne à ordem e à hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Eu acho que essa questão da ordem e da hierarquia tem a ver com a organização, mas tem a ver com a questão moral, o desenvolvimento moral e o desenvolvimento da inteligência, os dois. Mas o moral antes. Então, esses cargos, né, essas ocupações, essa sua progressão dentro do nosso lar, ela era feita de uma maneira muito organizada. E não tinha o jeitinho, né? Ah, vou dar um jeitinho aqui, vou colocar meu conhecido, que não, se não tiver competência, não tiver moral, não tiver condições, não tiver a altura do cargo, do local onde for trabalhar, a pessoa acaba não conseguindo trabalhar nesse local. E achei interessantíssimo que aquela parte mais ligada às esferas superiores, que é o Ministério da União Divina, só 4 criaturas em 10 anos conseguiram chegar até lá. Então, os slides mais adiante vão falar do trabalho, como é que é incessante, e ele tem um ritmo, esse capítulo ele tem um ritmo que você percebe que é trabalho, 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 né? Tem uma toada, assim, uma cadência, que eles estão numa viagem de metrô lá, de bonde, né? E estão conversando todas essas coisas, e você vai percebendo a intensidade que é aqui, é o formigueiro, né? Não para, tem atividade para lá, para cá, cada qual com a sua função. E mesmo naqueles momentos que eles estão ali, parece que eles estão passeando, na verdade, tudo aquilo é aprendizado, né? Aquilo é um estudo que eles estão fazendo, na verdade, né? Eles não, é como se eles não fizessem nada que fosse banal, que fosse inútil, né? Tudo que eles estão fazendo tem um porquê e tem um objetivo em tudo isso, né? Porque ali eles já têm uma consciência também, né? Diferente que nós temos aqui, né, no plano físico ainda. Não só a consciência, mas também o tempo de descanso Sim. deve ser menor, né? Deve Porque ser eles não têm tanta comparação mais necessidade, rápida. né? Posso passar ao próximo? Enquanto eu ouvia essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados, depois eu vou fazer um fluxograma depois desse slide, acho que fica mais visual, porque ele é denso. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Se revelam proveito, com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência
para futuras tarefas planetárias. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação, e raríssimos, em cada 10 anos, os que alcançam intimidade, nos trabalhos da união divina. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres do Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção de responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Acho que o fluxograma vai ajudar a gente a comentar melhor isso. Primeiras divisões que ele colocou, que seria necessário, só repetir o texto, o que seria necessário, você vê a organização, se a gente observar a foto, né? É tudo, como o Paulo falou, arquitetonicamente calculado, né? Um é aqui, outro ali, tem toda uma organização. E veja as características, vamos ver em quais vocês acham que vocês vão se encaixar aí. Se alguém vai se candidatar ao Ministério da União Divina, de cara, assim, já. No Ministério do Auxílio, as tarefas exigem muito esforço e são complicadas. O auxílio é onde chegou o André, né? O André veio pelo auxílio. Ministério da Regeneração. Os deveres constituem testemunhos pesadíssimos. Regeneração é o que não aceita a ajuda no geral. Ministério da Comunicação. Os trabalhos exigem alta noção da responsabilidade individual. Ministério do Esclarecimento. As tarefas requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. E Ministério da União Divina, as atividades requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Seríssimo trabalho, né? Não dá para, assim... Nesse fluxograma dá para ver melhor. O sujeito que chega, ele está aqui na recém-chegado. Se ele receber a cooperação, se ele aceitar a cooperação, como o André, foi o caso do André, ele vai para o Ministério do Auxílio. Se de um outro lado ele não receber essa ajuda, se ele for refratário esse auxílio, ele vai para o Ministério da Regeneração. Se ele aceitar ajuda, ele vai para o Ministério do Auxílio, pode passar um tempinho mais no Ministério do Auxílio, ou no da Comunicação, ou do Esclarecimento. A maioria deles, saindo desse período, vai reencarnar, vai voltar para o planeta. Entretanto, uma parte pequena, se tiver um bom desempenho, uma utilidade, uma necessidade, pode permanecer um pouquinho no Ministério da Elevação. E, raramente, a setinha está fina, né? Está comprida, mas está fina. No Ministério da União Divina, 4 a cada 10 anos, vão para lá. Então, a maior parte das pessoas dão uma melhoradinha no auxílio. Eu fiquei um pouco impressionado com isso. Fiquei um pouco impressionado com essa história, porque se você pensar que se estabilizando um pouco no auxílio, você vai permanecer no auxílio, vai para a comunicação, vai lá para o esclarecimento, logo vai reencarnar, é tudo a gente, sabe? Eu fiquei... É muito próximo isso é muito próximo da gente.
Porque você fica imaginando, não, o pessoal que está sendo resgatado, são os caras maus. Pô, o André não era um cara ruim, né? Ele não ia lá, pelo contrário, ele ajudava os outros, né? E ele já estava numa condição difícil. Então, eu achei isso tão próximo da gente, tão, eu não sei, me senti tão comunzinho, assim. A vida como ela é, né? Foi um choquezinho de realidade, né? E só 4 em 10 anos. Você imagina quanto a gente desencarna, quanto a gente chega na colônia 4, foram para um nível mais elevado. Alguns poucos vão para o Ministério da Elevação. Então, aí eu fiquei com uma pergunta que eu vou fazer para vocês, que é: e depois do Ministério da Regeneração, para onde vai? Porque não tinha isso escrito lá. Mas para onde vai? Vai para o auxílio? Aí volta. Provavelmente vocês regeneram sim, né? Se não, provavelmente, daí não sei, né? Daí provavelmente é aqueles que reencarnaram lá compulsoriamente, provavelmente, mas aqueles que regeneram, certo? Eles passam para o outro, né? Agora, uma coisa eu tenho certeza, com certeza o que espera a gente, no máximo, é uma vassoura bem, sabe? Um rodo e um pano lá bem, sabe? Para a gente, claro, né? Se a gente conseguir essa vassoura, né? Estar no ponto da vassoura, a gente já deve agradecer. A Márcia pediu a palavra. Então, é mais ou menos o que eu estava pensando. Esse fluxograma são para os felizes, né? Para aqueles que conseguiram ingressar numa colônia, para quem tem alguma condição de estar ali. Grande parte fica apenas nos postos de socorro. A grande parte que reencarna em condição de reencarnação compulsória, ou naquela reencarnação que é planejada quase que 90% sem a interferência da própria pessoa, sem algum tipo de livre escolha ou livre-arbítrio da pessoa. Então, eu penso que quando alguém entra nesse circuito, é uma benção, porque você já consegue trabalhar, é a benção do trabalho. Né? Se você já consegue trabalhar no outro lado, amigo, é uma coisa sensacional. Eu falo que eu vou ficar feliz, nem que seja só para secar o suor de quem está trabalhando lá, já estou satisfeita, não tem problema. Eu pego um lencinho e vou ficar lá abanando quem está trabalhando. Mas é isso mesmo, Amaury, é mais do mesmo. Mas esse dia eu estava pensando que eu ando, assim, isso vem muito na minha cabeça por causa desses estudos de André Luiz, e aí às vezes isso vem, eu fico refletindo e pensando. A gente fala, né, tal, na colônia, lá, tal, no nosso lar, e etc e tal, mas, na verdade, nós também estamos no umbral. A gente que não percebe, mas eu fico pensando que eu acho que nós não somos diferentes, não, acho que aqui a gente está dentro do umbral. A gente só está, né, nesse corpo físico aqui, mas não quer dizer que a gente não esteja no umbral, não. Já falei isso para o Adão, sabe, ele não discordou disso, né, que a gente também está no umbral, gente, aqui Em também termos é umbral. vibracionais, você fala, né? Em termos vibracionais. Sim, e tudo, sabe, se você começa a perceber, sabe, como que ainda está o pensamento no planeta Terra e tudo isso, você percebe que a gente está, até pelo fato que nosso lar está aqui do nosso lado, que ele faz parte do umbral, por que nós não faríamos? Né? A única diferença é que a gente está ainda numa outra densidade, mas a gente está no umbral, gente, nós já vivemos no umbral. Paulo. É isso aí, eu concordo, Badia. Eu acho que a densidade aqui é muito próxima do umbral, né? Agora, esse esquema aí é o esquema do nosso lar, que é lá projetado em cima do Rio de Janeiro, né? Outras colônias que devem ser mais próximas, onde futuramente habitaremos, nós não sabemos como que é o esquema, né? Mas deve ser muito parecido. Você deve ter um local de acolhimento, porque eu acho que todo local, toda colônia deve ter um acolhimento, né? Depois do acolhimento, você deve ter toda colônia deve ter um setor de regeneração, e assim por diante. Agora, alguns mais raros e felizardos, eles podem ir para uma colônia, por exemplo, que não tem nada disso, não tem regeneração, nem nada, né? Pode ir direto para uma colônia melhor um pouco. Então, acho que isso daí é extremamente variável, né?
Márcia. Vocês me corrijam se a fonte é errada, mas pelo que eu sei, quando perguntaram para Chico Xavier onde é que estava o umbral, ele falou assim que o umbral começava na ponta do nosso nariz. Sim, mas é isso que eu estou falando, gente. Então, A gente é tem que ter aqui, essa consciência, gente, que a gente está nele. Não isso aí, pensa que a gente está fora, a gente não está fora. essa é uma É isso que eu estou falando. Então, é uma complementação, né, daquilo Sim. que você disse. Ele dizia, começa na ponta do nosso nariz, quer dizer, estamos em volta aqui, imersos neste mundão de Deus. Nós já somos, a gente que pensa que está num lugar diferente, mas não está, gente, é só... E ainda tem regiões mais densas que a nossa aqui, né? Sim, com certeza. Mas é aí que eu falo, essa divisão, por exemplo, quando a gente vai numa comunidade que lá está em sol barraco, esse tipo de coisa, é essa faixa mesmo do umbral, que lá tem diferentes faixas, aqui também é a mesma coisa, né? Eu vejo bem assim, esses dias eu estava refletindo muito sobre isso, veio muito isso na minha cabeça, sabe? Que é só as diferenças, assim como lá tem os locais que são mais denso, mais que as pessoas estão em um sofrimento maior, aqui é a mesma coisa, né? Vamos lá, então. A governadoria, só um instante. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos, numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, o de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros, mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. Mas nunca se ausenta ele do palácio? Interroguei. Somente nas ocasiões que o bem público o exige. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Nesse mistério, priva-se às vezes de alegrias sagradas, amparando desorientados e sofredores. Eu fiquei absorto e boquiaberto com a abnegação do sujeito. Aí fala do trabalho e do descanso, que os dois são necessários, mas o sujeito tem um nível evolutivo tão alto, governador. Agora eu fiquei curioso para saber quem é, depois vocês souberem, vocês me contam. Porque, na verdade, o sujeito, quando descansa, quebra pedra no sol, sabe aquela coisa? E, assim, tudo voltado para o bem geral. E eu achei muito lindo isso, porque, de fato, eu penso assim, que a gente vai chegar a um nível de evolução daqui muitas e muitas encarnações, que nós vamos estar numa faixa vibratória muito elevada. Mas eu imagino também que enquanto a gente tiver outros irmãozinhos em situação mais difícil, será que a gente vai conseguir ficar sereno de fato, de braço cruzado, né? Então, isso é além de uma grandeza espiritual do governador, é de uma empatia, de uma fraternidade, de uma amorosidade tão grande. E se a gente for pensar o que ele faz, ele vai para onde é mais difícil, né?
que é a regeneração, que o pessoal ainda está lá meio à revelia, ligado, imantado mentalmente com outras entidades do umbral. Então, assim, eu grifei aqui depois de orar. Jesus fazia isso, né? A oração, o poder que tem a oração, um espírito elevado desse, fazendo oração, se ligando às esferas superiores para conseguir aumentar ainda mais a sua vibração, conseguir receber mais iluminação, esclarecimento do alto. Você imagina o que deve ter de questões e problemas, quantos entrelaçamentos de histórias e dificuldades que deve haver na regeneração. Então, assim, é muito cristão, né? É muito no caminho do Cristo. Por isso que eu coloquei a foto aí de Jesus, porque o sujeito tem que, de fato, vestir a túnica do cristão mesmo, né? De seguir, de fato, Jesus Cristo. Não tem outra possibilidade para ter esse nível de evolução, de entendimento, e se colocar, não de maneira... não vou, estou cansado e não vou descansar. Imagino que não seja isso. Imagino que o próprio trabalho dele no bem deve nutri-lo. Tamanha é a veracidade do cristianismo dentro do coração desse sujeito, sabe? Então eu fiquei encantado assim com o governador e com a atividade dele. E justamente por isso que ele é o governador, né? Porque, como você falou lá anteriormente, a pessoa tem que ter uma moral elevada, né? E elas têm que estar trabalhando a questão do amor universal, né? Ou seja, lá não tem esse negócio de intelectualidade só, né? Lá o aprendizado é o aprendizado teórico, mas é a prática que vai discernir melhor, né? Cada um lá dentro. E é por isso que quando diz que a gente vai encarnar, diz que a última frase que a gente ouve é essa, né? Sirva o máximo que você puder. Por quê? Porque mais lá ele já tem essa consciência, ele sabe disso, né? Não precisa de ninguém mais dizer para ele. Paulo. Paulo? Está sem o seu áudio. O microfone está... Isso. Desculpa. Chama atenção a lei do descanso. Já que eu pensei assim, já que é uma lei, por que o governador descumpriria uma lei, né? Porque, assim, é muito fácil você falar, não, porque ele é muito trabalhador, etc, etc. Se vocês permitem, aqui no Livro dos Espíritos, tem a lei do trabalho. E tem um capítulo que chama repouso. Pergunta 682. Esse era o meu próximo slide. Manda bronca aí, é esse aí. Desculpe, então toca... Não, mas, por favor, eu só coloquei... Eu não coloquei as questões, leia, por gentileza. Não, eu não quero tomar muito tempo, mas é assim, 682, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? E aí os espíritos respondem, sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Qual o limite do trabalho? O das forças, em suma. A esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Interessante, né? Então, é uma escolha nossa. Se você quiser trabalhar, é o limite das suas forças. Não tem outra questão. Se quiser trabalhar até o limite das suas forças, é assim mesmo. E a gente tinha comentado, na outra vez, que o governador seria... Quem que é, Badia? Vicente de Paulo, não? Não, Antônio de Pádua, né, que é Antônio de o Pádua, Santo Antônio. Santo Antônio, Antônio de Pádua. Uhum. Antônio de Pádua, ele era, se for a mesma pessoa, né? Antônio de Pádua, ele era extremamente dedicado ao trabalho. Ele foi mandado certa vez pelo bispo para fazer um trabalho numa igreja. Ele largou tudo e foi trabalhar com os pobres.
Ele não conseguia ficar parado, Antônio de Pádua. Então, a questão do repouso é o seguinte, é o limite das suas forças. Você está liberado para trabalhar até o limite das suas forças. Então, provavelmente, nesse item, ele tinha essa liberdade. É só isso. Obrigado. Márcia. Eu conheço uma história muito interessante de Antônio de Pádua, que conta que ele, num determinado sermão que ele ia fazer, ele tinha alguns inimigos que não gostavam das pregações dele, porque provavelmente ia contra a dominância vigente ali. E eles pegaram e cerraram o púlpito, onde ele ficaria elevado, né, em cima daquele tablado, e eles cerraram as madeiras, e quando ele estava falando, eles deram um jeito daquilo cair, e ruir, e cair. O que aconteceu com Antônio? Ele continuou levitando, ele não percebeu que a madeira caiu, e ele continuou fazendo seu sermão. Então, se trata do mesmo espírito, já é um espírito de elevação há muito tempo. Isso que você mencionou aí, Mauri, é perfeito, porque a gente precisa se respeitar, saber nossos limites, porque quando a gente simula, mesmo que para nós mesmos, uma evolução que a gente ainda realmente não tem, a gente vai à falência, a gente vai além daquilo que a gente pode, então é necessário se conhecer, né? Saber até quanto você pode realmente ir ou não pode, e ver até onde você dá conta, porque a gente tem eu, pelo menos, digo por mim aqui, eu tenho a compulsão para o trabalho, trabalhar, não está fazendo uma coisa, está fazendo outra. Isso, às vezes, não dá muitos bons resultados, pelo menos aqui na matéria pesada, né? Nem sempre a gente consegue fazer o que gostaria. Essa parte que o Paulo falou, do Livro dos Espíritos, eu havia colocado também, ele fala da necessidade do trabalho. Eu não coloquei as perguntas todas, que eu achei que ia ficar muito... Daria tempo, né? Mas enfim, acabei optando por não colocar, que achei que tinha muito texto no capítulo, achei que ia ficar muito apertado, mas o que ele fala nas questões do Livro dos Espíritos de 674 a 681, e fala sobre a necessidade do trabalho, e fala sobre necessidade de aperfeiçoar a inteligência, em uma das perguntas, nas necessidades óbvias de prover, não só para você, mas para os seus, né? Fala aí da relação também dos pais com os filhos, que depois inverte. No começo, os pais provêm os filhos, depois os filhos têm que suprir, né? Ele coloca sobre isso. E a questão do repouso, o Paulo colocou, né? Já falou da elevação, você dá um tempinho para a inteligência se voltar até esferas mais altas. Eu sempre achei muito interessante a filosofia dos adventistas nesse aspecto. Porque quantas e quantas vezes a gente já não emendou no trabalho uma semana na outra, né? Tinha vezes que eu trabalhava muito, tinha raros períodos de folga, e raríssimos, assim, janelinhas, né? E a sensação é que eu não parava, a sensação é de emendar uma semana na outra. E essa questão do sétimo dia, né? Você preservar esse dia, você estar com a sua família, você repousar. Eu acho isso filosoficamente uma sacada incrível para a vida moderna. Também nessa questão do repouso, ele fala que não é adequado as pessoas que impõem o excesso de trabalho, que não permitem que os outros repousem, né? Existem, né, os trabalhadores que são abusados nas suas funções, que são colocados em condições análogas à escravidão. Fala também até de uma questão social, que ele coloca como fraco, né, o sujeito que é fraco, ele não consegue se prover, e não tem família, que nós, fraternalmente, temos que ampará-lo. Tem isso aí também no Livro dos Espíritos. E também fala da necessidade do repouso para o desenvolvimento moral, do trabalho também, né? Ele fala, na verdade, é uma carta que ele coloca no final, um comentário, não é bem uma pergunta, que fala como a necessidade do trabalho, mais do que do repouso, do trabalho para o desenvolvimento moral, e dentro da atividade laboral você vai possibilitar a sua evolução moral também, além da inteligência, né?
Acho que acabou. Não acabou, perdão. Quase acabou, Paulo. Achei que era o último. Essa foto é para o Paulo. Eu não tinha foto. Esse violinista um dos maiores do mundo. Essa aí, eu não tinha sua foto, Paulo, senão eu ia colocar a sua foto. Se eu tivesse sua foto, eu ia colocar aí. Maxim Vangerov, o nome dele. Esse cara é genial no violino. Mas eu gostei da expressão, ele está dentro da música, né? Não sei nem o que ele está tocando, mas ele está dentro da música. E aí, esse finalzinho, ele fala: deixaram-nos o aeróbus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Em plena via pública, ouviam-se tal qual observara à saída, belas melodias atravessando o ar. Notando minha expressão indagadora, sempre, né? Lísias explicou fraternalmente: essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Nesse ínterim, porém, chegáramos à portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou: irmão Lísias, chamam-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. O companheiro afastou-se calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. Então, começou e terminou com atarefamento, uma urgência lá, e com curiosidade do André também, né? Cheio de indagações íntimas. Para mim ficou muito claro que lá, como a Badia falou, é uma vassourinha que nos espera, sem dúvida nenhuma. E me parece que com menor tempo de descanso, porque lá vamos ter menor necessidade de reparação. Me lembrei do Paulo, não tinha sua foto, infelizmente, senão eu colocaria aí, porque minhas apresentações são muito sérias, e quem me conhece sabe que eu costumo fazer muita gracinha, então é uma pena que eu não tenha sua foto, preciso conseguir. Me lembrei da musicoterapia. Existe na literatura vários estudos falando de música clássica, de vários compositores que geram efeitos diferentes em determinados pacientes, melhoram o humor, pacientes depressivos, pacientes com Alzheimer, pacientes com, como é que é aquela, como é que chama? No transtorno igual ao Asperger, como é que chama? Autismo. Obrigado. Pacientes autistas. Então, existem muitas coisas já dizendo que pode trazer, e de fato é assim. Uma época colocaram música no hospital, fiquei tão feliz, depois tiraram, não sei porquê. Mas uma musiquinha calminha, achava tão gostoso. E se a gente for pensar, vocês já viram uma apresentação de orquestra? Ópera, orquestra, corais. É difícil segurar o choro, né? Porque a música tem esse poder, né? De atravessar, né? De chegar fundo na gente. Aí lembrei do Marcos também. A importância de quando a gente está no trabalho e ele começa, junto com a Badia, começa a cantar e a diferença que isso faz na vibração, na conversa das pessoas, como é importante isso, né? Essa questão da música também. Isso, na verdade, é um projeto meu na escola, só que eu ainda não consegui, eu tenho que baixar um programinha, eu preciso de alguém que me ajude a baixar um programinha no celular para me baixar as músicas, que eu sempre falo para meus alunos, sabe, que é um projeto desde que eu comecei a dar aula, que é de dar aula para os meus alunos ouvindo música, né, uma música suave. Aí até o sexto ano falou: professora, mas aí todo mundo vai começar a cantar essa música. Eu falei: não, mas não vai ter canto, vai ter só a música, né, para a gente ficar ouvindo. Eu me lembro que na primeira escola, eu comecei a levar, eu peguei, tinha um som lá na escola, e eu coloquei música enquanto eu dava aula, mas, para minha surpresa, aconteceu porque a tomada ficava na sala do lado, e a diretora foi lá e arrancou da tomada, nem me perguntou,
nem me disse nada, foi lá e tirou da tomada e acabou com a minha alegria, sabe? Mas é algo extraordinário, assim, que eu acho, sabe? Eu deixo meus alunos, quando fala, professora, quando eles estão fazendo atividade, eu posso ficar ouvindo música? Pode. Se for para ouvir música, pode, né? Porque eu acho que é algo, assim, muito bom. Márcia. Eu sempre gostei muito de música. Comecei a tocar piano com 6 anos de idade e fui até a adolescência. E gosto muito. Agora, me atrapalha um pouco a música quando eu quero me estudar, por exemplo. Porque eu tenho a característica de entrar na música. Então, a música começa a tocar, eu vou para a música. Eu saio do lugar onde eu deveria me concentrar e vou para a música. Então, isso acaba, às vezes, me atrapalhando um pouco. E eu acho que é um perigo hoje em dia aqui as músicas, né? Porque, às vezes, está tudo tão ruim que a gente não... Assim, é claro, a gente selecionando é outra coisa, mas nos ambientes, se você deixar, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Se vai ser uma música ruim, porque a probabilidade é grande, né? As pessoas hoje em dia não têm mais muito critério, não. Então, eu fico um pouco, assim, é uma questão apenas particular minha, assim. Eu, por exemplo, não consigo trabalhar com música no consultório. Porque isso me puxa, me tira da concentração. Mas é uma característica minha, não que eu acho que seja assim com todo mundo. Mas é um exercício. Meu filho, por exemplo, ele estuda ouvindo música clássica, porque ele fala que ouvindo música clássica você consegue reter mais. Então, aí eu já começo a pensar nos acordes, eu já entro na música. Então, mas é questão de exercício, é a mesma coisa da meditação, né? Música. Aí eu não fiquei aqui onde eu tinha que ficar. Mas essa sou eu, assim, a minha característica. Então, mas é um exercício, Márcia, porque é a mesma coisa da meditação. Se você, por exemplo, quem realmente medita, pode estar caindo o telhado, pode estar batendo... Coitada de mim, ainda vou demorar muito para chegar nesse ponto. Então, que pode ser tudo isso que a gente está concentrado naquilo ali. Então, é uma questão da gente exercitando também, Amauri. Eu também tenho dificuldade de estudar com música, porque eu assim, se é uma musiquinha, barulhinho da natureza, um grilinho cantando no quintal, tranquilo. Cachoeirinha, tranquilo. Mas assim, até o New Age, assim, mais... Talvez, mas assim, música clássica, eu começo a prestar atenção na melodia, eu começo a entrar dentro e pegar o andamento da música, eu fico mais... eu acabo escapando. Eu também tenho dificuldade de estudar quando a coisa é muito densa, assim, né? Muito técnica, que requer uma concentração. Às vezes até a gente opera com música calminha, mas eventualmente, depende do momento, eu peço para desligar, assim, porque você precisa de um foco muito grande, muito... Mas é que a gurizada hoje, eles estudam com 3, 4 coisas ao mesmo tempo, né? Então é um pouco diferente. Eles preferem estudar ouvindo música, a gurizada de hoje prefere. Paulo? Eu acho que primeiro a gente tem que saber que essa música lá deve ter uma conotação diferente. Ela pode não ter essa vibração, essa onda que nos atrapalha um, favorece outras. Eles devem ter, essa música deve estar amplificada, com um tipo de vibração que produz um bem-estar. Eles devem ter estudado isso, eles não iam produzir uma coisa que provoca, por exemplo, como o Márcio estava falando, eu às vezes não consigo, às vezes consigo. Eu acho que nós não temos, assim, capacidade de entender como que essa música aqui, com certeza não é do jeito que nós estamos comentando aqui. Não é assim, você está aqui, liga um aparelhinho de música aqui, isso aí que para estar assim espalhado por toda, como que ele fala aí, por todo, atravessando o ar, ou seja, em toda a colônia, ela deve ser constituída de um tipo de vibração, de onda sonora muito suave, muito que deve penetrar muito fundo, trazer paz às pessoas, sabe? Eu acho que não dá para fazer essa comparação com essa música nossa, mesmo sendo clássica, às vezes a música ela desconcentra algumas pessoas, outras já favorece. Não dá para a gente comparar, eu acho que é difícil. Por exemplo, aqui a música mais, assim, que a gente tem mais elevada, que é o solfejo, não sei se fala solfejo ou solfejo,
ela tem a vibração, né, para cada tipo de coisa, né, os megahertz lá, né, cada quantidade de megahertz é para uma determinada coisa, né, ela tem aquela que é para você dormir, aquela que é para você, sei lá, para vários tipos de coisa, Amaury. Eu concordo com o Paulo, que deve ser uma onda diferente, a começar que aqui é onda mecânica, né? Se você não tiver o ar, você não vai chegar, né? Aquela velha história, aquelas brigas de laser no espaço iam ser silenciosas, não com barulho, como a gente vê nos filmes, né? Não tem meio físico para propagar, então, com certeza, a etiologia da energia é outra, é mais uma vibração do que, de fato, uma onda mecânica propriamente dita. E tenho certeza que também não é toda música, né? Se colocar Tchaikovsky para estudar, você não vai dar conta, né? Que tem um ritmo, uma intensidade diferente de você colocar um Vivaldi, um Bach, depende do que você põe do Bach também, né? Colocar toccata e fugas, você também vai ficar adequado, né? Então, eu acho que a música uma alma, uma vida, um corpo, uma coisa que está do meu lado que me puxa completamente e eu não fico concentrada naquilo, porque eu vou para a vida da música. Eu já começo a imaginar todas aquelas notas, todas aquelas coisas, e não tem como eu escutar uma música e, por exemplo, fazer um implante, fazer uma cirurgia, não tem jeito. Acho que nós podemos encerrar, né, Amaury? Aí você pode fazer o encerramento, a oração final. Eu também? Alguém quer se candidatar a fazer a oração final? Valendo meio. Gente quietinho aqui, ó, que estão tudo desaparecido, ninguém fala. Valendo meio, bônus hora. Hã? Tem a Arlene aí, Arlene, gostaria de fazer a prece final? Acho que ela deve ter saído. Posso fazer, não tem problema. Então, primeiro eu quero agradecer a paciência de vocês aí, com a minha apresentação. Espero que tenha sido produtivo, que tenha trazido algum conhecimento além do que vocês já têm. Agradecendo mais uma vez a Deus, agradecendo ao Chico pela mediunidade e, sobretudo, pela curiosidade, pela efervescência das questões do André. Que não fosse isso, numa simples viagem de aeróbus, a gente não ia conseguir tantas informações como ele conseguiu. A gente pede ao Mestre Jesus que recolha dentro dos nossos corações todos esses ensinamentos, que, a exemplo do governador, tenhamos inspirados dentro das nossas almas as mais altas pretensões do cristianismo, para que possamos, aos poucos, cada qual ao seu ritmo, buscar Cristo em essência, para que um dia todos nós possamos, numa esfera de luz, se encontrar e congregar com essas grandes almas que vimos hoje. Que nosso descanso possa ser reparador e possamos estar aqui na próxima quarta-feira para aprender um pouquinho mais. Obrigado. Que assim seja.